Bem-vindo mais uma vez você que chegou até aqui e que está com esse desejo de aprofundar sobre o tema da Eucaristia, né? Essa nossa jornada, Eucaristia, nosso tesouro, que é um tema do livro do Padre Jonas Habib, que ele escreveu. Padre Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova, do qual eu pertenço, e nós vamos aprofundar, né, ao longo dessa jornada, cada capítulo do livro. Que Jesus possa vir de encontro ao seu coração. Eu já quero te convidar a rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No nosso último encontro, que eu prometi que traria. Então, a primeira coisa é que o livro, né, que nós estamos vendo é este, Eucaristia, nosso tesouro. Essa é a primeira versão, como eu havia falado, né, essa capa preta. Já não tem mais essa versão para comprar assim na loja da Canção Nova em si. Você pode encontrar em sebo essa versão antiga, mas é mais a questão mesmo da diagramação da capa. E aí a Canção Nova, ela, né, fez a nova diagramação. Eu falei que eu ia trazer para vocês, e é essa, né, com a capa branca, mas o conteúdo ele é idêntico. Então você pode entrar no nosso site, na loja.cançãonova.com, e adquirir esse livro, que é o mesmo conteúdo, é igual, só muda realmente a capa, tá bom? Só vai mudar a capa. Uma é preta, a mais antiga, e essa branquinha, tá bom? Você pode, como eu falei, adquirir o livro para ler também em casa, e deve, né? Para que você possa. A gente medita aqui, mas quando a gente lê, a gente faz uma meditação mais profunda, aquelas palavras vão tocando no nosso coração e a gente vai compreendendo melhor o mistério da Eucaristia. Bem, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, eu senti importante trazer, aprofundar um pouco melhor alguns elementos que a gente tinha comentado no primeiro capítulo do livro. Eu gostaria então o quê? De trazer esses elementos que são as qualidades do corpo glorioso de Jesus. Não vou falar todas as qualidades hoje, são 4 qualidades. Hoje a gente vai meditar uma delas, antes da gente entrar no livro, porque eu senti que, como eu falei, senti falta disso, né, no nosso primeiro encontro. Então, agora eu vou falar um pouquinho da primeira qualidade, e daí no próximo vídeo, né, no próximo encontro, a gente aborda o outro elemento do corpo de Cristo, e assim sucessivamente, para não ficar uma coisa muito grande hoje, tá bom? O primeiro ponto das qualidades do corpo glorioso, quer dizer, o corpo de Jesus que passou pela morte e ressuscitou verdadeiramente. Então, o primeiro ponto, em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 42, nós lemos: semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o corpo de Cristo, a partir do momento que ele ressuscita, ele se torna imune à morte, certo? Ele se torna imune à morte. Ele se torna imortal. É um corpo imortal. É a imortalidade. Esse corpo não pode mais, não irá mais experimentar a morte. Ele se torna imune à morte, a doenças, a ferimentos. Então é um corpo verdadeiramente imortal. Mais do que um corpo de super-herói, né? Muito mais. Em Romanos 6,9 nós lemos: a morte não terá mais domínio sobre ele. Então a morte deixa de ter domínio sobre o corpo ressuscitado. O primeiro ponto, esse corpo de Jesus, ele ressuscitado, ele ganha a imortalidade. Muito bem. Outra coisa que eu senti falta
São alguns exemplos de vida de santos que eu comentei, né? Que muitos santos se alimentaram somente da Eucaristia. Ou seja, embora a Eucaristia seja, Jesus deixou claro que era o alimento para a nossa alma, mas vários santos experimentaram além disso. Além de ser o alimento para a alma, ele se tornou realmente o único alimento para o seu corpo. Veja só, de certa forma eles começaram também a experimentar algumas coisas do corpo glorioso de Cristo, né? A se configurar um pouco com o corpo de Cristo. Então, vou trazer alguns exemplos, não vou trazer todos hoje, vou trazer como eu também um de cada vez. E hoje eu quero falar sobre Santa Catarina de Sena, acho que é uma das mais conhecidas, né? Então, Santa Catarina de Sena, ela experimentou dessa graça. Ela só, em determinado ponto da sua vida, ela começou somente a se alimentar da Eucaristia, do corpo de Cristo. Após ter uma visão de Nosso Senhor, o alimento material não era mais necessário à santa. Quando era obrigada a tomar comida, ela ficava tão incomodada que o alimento não permanecia em seu estômago e era impossível descrever suas dores em tais ocasiões. No início desse jejum, quando ela começou a se alimentar só da Eucaristia, o confessor dela obrigou ela a se alimentar de comida natural, normal, né? Porém, ela sempre passava muito mal. E aí, numa dessas ocasiões, Santa Catarina de Sena falou para o confessor dela o seguinte: se vês, pelas numerosas experiências de que tem sido testemunha, que estou me matando por tomar o alimento, por que não me proíbes, como me proibirias de jejuar, se o jejum produzisse um resultado semelhante? Então ela questiona o confessor dela porque ela diz: olha só, se eu estivesse fazendo um jejum austero, não estivesse comendo nada, isso estivesse me matando, isso estivesse me fazendo mal, o Senhor ia me proibir de fazer jejum, que normalmente, né, os grandes santos buscavam fazer jejuns bem austeros. E aí, muitas vezes o confessor vinha e proibia aquela pessoa de continuar jejuando, porque estava deixando a pessoa doente. Só que com Santa Catarina de Sena era o contrário. Quando ela ia se alimentar de alguma comida normal, ela passava mal. Aquilo fazia tão mal que ela, né, aquilo dava dores, muitas dores nela. E aí ela questiona: então por que agora o Senhor não me proíbe de comer, vendo que isso está me fazendo mal, mas me obriga a comer? Ele fala assim: doravante, age de acordo com as inspirações do Espírito Santo, pois percebo que Deus está realizando maravilhas em ti. Deixa Santa Catarina livre para se alimentar somente da Eucaristia, não fica mais obrigando ela a comer mais nenhum tipo de comida, e ele depois pergunta para ela se ela não tinha apetite, se ela não tinha vontade de comer. E ela responde, Santa Catarina: Deus me satisfaz tanto na Santa Eucaristia que é impossível desejar qualquer espécie de sustento corporal. Ao perguntar se ela não sentia fome nos dias em que não comungava, a santa respondeu: só a presença dele é capaz de me saciar, e reconheço que para ser feliz basta me ver um padre que acaba de rezar a missa. Ou seja, às vezes nem precisava nem receber a Eucaristia, só de ver o padre rezar a missa, aquilo já sustentava a alma dela e o corpo dela. Deus me satisfaz tanto na Santa Eucaristia que é impossível desejar qualquer espécie de sustento corporal. De fato, ela viveu uma experiência mística, né? Muitas pessoas acabavam criticando ela, se opondo, falando que isso não era verdade, que ela comia escondido. Para acabar com um pouco da confusão que estava acontecendo, ela se colocou à disposição de todos os dias, pelo menos uma vez, se sentar à mesa, né,
com os outros e se esforçar para comer, porque todo mundo, né, dizia, ela está sendo enganada por um demônio, ela está mentindo, ela come escondida. Então ela decidiu, para parar com aquela confusão, ela decide, não, vou sentar uma vez por dia à mesa e vou me esforçar para comer. Embora ela não comesse nem carne, nem vinho, nem bebida, nem ovos, nem mesmo tocasse no pão. Causava-lhe tantos sofrimentos quando ela tentava comer alguma coisa, que os que a viam, por mais duros que fossem, compadeciam-se dela. Seu estômago não conseguia digerir e rejeitava qualquer coisa que comesse. Depois sofreu dores terríveis e todo o seu corpo parecia estar inchado. Ela não engoliu as ervas que mascou, apenas bebeu de seu suco e rejeitou a sua substância. Ela então tomava água pura para refrescar a boca, mas todos os dias era forçada a colocar para fora o que tinha ingerido, e com tanta dificuldade que era necessário ajudá-la de todas as formas possíveis. E aí o bem-aventurado Raimundo acrescenta: como eu testemunhava com frequência esses sofrimentos, senti uma compaixão extrema dela e aconselhei-a a deixar as pessoas falarem e a parar com aquela tortura. Então chega um dado momento que ela é aconselhada a deixe que os outros falem e não fique mais se torturando, porque toda vez que ela tentava comer, ela realmente passava muito mal. Então, eu queria trazer, né, que eu comentei disso, e que existiram santos, vários, que viveram só da Eucaristia. Então eu vou trazer ao longo dessa jornada alguns exemplos de santos que viveram essa grande experiência, né? E Santa Catarina de Siena foi uma delas. Muito bem, nós não terminamos o primeiro capítulo ainda. Eucaristia, sacramento de cura, certo? A gente foi e agora faltou a gente, para concluir o capítulo 1, Jesus, o pão da vida. O Padre Jonas, ele vai começar a meditar a seguinte questão: os milagres ensinam que tudo é possível para Deus. Ele já comentou isso um pouco antes, mas ele vai aprofundar, falando da importância dos milagres que Jesus realizou para que a gente pudesse depois compreender o mistério da Eucaristia. Então, estes milagres da vida de Jesus, eles são como a preparação do terreno da nossa alma para que a gente possa compreender e aceitar e acreditar pela fé de que de fato Jesus está presente na Eucaristia. O seu corpo está presente naquele pão, o seu sangue está presente naquele vinho verdadeiramente. Então ele vai começar narrando, né, alguns fatos. Ele vai narrar a passagem de João, capítulo 6, versículos de 8 a 13, que é a multiplicação dos pães. Veja só, ele vai estar lá, aquela passagem, né, onde ele vai ter uma grande multidão que já está com fome, está há muito tempo com ele, e Jesus vê a necessidade de alimentar aquelas pessoas. Mas e como vai alimentar? Ele não cria nesse momento do nada o pão, não. Eles levam até Jesus os 5 pães e 2 peixes, e Jesus, ele multiplica. Então ele espera também uma contribuição nossa. Veja que também é assim na Santa Missa, né? Nós damos a nossa parte, nós apresentamos o pão, né, que é fruto do nosso trabalho, apresentamos o vinho, né, frutos dessa terra, mas ali Deus opera o quê? Um milagre. E depois daquele momento eles querem o quê? Querem aclamar Jesus como rei, porque ele fez um grande milagre. Então as pessoas ficaram alvoroçadas, né, e querem já aclamar Jesus como rei. Só que Jesus, ele se retira, ele foge, e ele vai rezar, né? E ele fala para os discípulos irem na frente e que ele vai encontrar com eles depois. Então é o que acontece. Os apóstolos, eles deixam Jesus, né? E vão atravessar aquele lago naquele dia. E vai ao encontro dos discípulos que estavam já mar adentro, dirigindo-se a Cafarnaum.
Durante a noite formou-se uma grande tempestade. O vento era forte e eles estavam correndo perigo. Diante dos seus que estavam em dificuldade, Jesus desceu até o lago e, como não havia mais barco, foi ao encontro dos apóstolos andando sobre as águas. Ele mostra ali qualidades do corpo dele que não são de um homem normal. Peraí, nenhum de nós consegue andar sobre as águas. Ele vai ao encontro dos apóstolos andando sobre as águas para demonstrar mais uma vez: eu sou Deus. Eu tenho um domínio sobre o meu corpo, né, que não é humano. E aí eles ficam desesperados, eles acham que é um fantasma e Jesus pega e diz: não temas, sou eu. Jesus fez com seu corpo o que quis, superando todas as leis da natureza. Ele não estava sujeito à lei da gravidade. Por isso, andou tranquilamente sobre as águas. Para ele, tudo é possível. Uma segunda qualidade do corpo de Jesus, que é a sutileza, quer dizer, ele pode passar pelas paredes, ele pode andar sobre as águas. E isso tudo foi o quê? Tudo isso foi uma preparação, como nós falamos, uma preparação para o mais importante, que vai vir em seguida. Porque depois de realizar a multiplicação dos pães e andar sobre as águas, o que vai vir? O discurso sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. O pão que desce do céu é de tal sorte que aquele que dele comer não morrerá. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer deste pão viverá para a eternidade. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para que o mundo tenha a vida. Então veja só, Jesus vai relembrar a questão do maná no deserto, que o povo comeu o maná no deserto, mas morreu. Agora ele está falando de um outro pão. Fala assim, vocês comeram maná, mas morreram, mas quem comer do pão que eu der vai viver eternamente. Quer dizer, existe uma ligação para que nós possamos viver eternamente. E a condição para isso é que nós possamos o quê? Comer do pão que será o seu próprio corpo. O pão da vida eterna. Muito bem. E aí depois que ele faz esse discurso, começa uma verdadeira discussão de novo, né? Quer dizer, começa a discussão. Antes, lembra quando ele falou do pão da vida? Alguns dos discípulos abandonaram, foram embora. Agora ele fala novamente, né? Ele faz os milagres, ele multiplica o pão, ele anda sobre as águas, aí ele vai falar sobre o pão da vida e o que vai acontecer? Os judeus puseram-se a discutir e disseram: como é que este homem pode dar-nos sua carne a comer? E Jesus, ele sabendo que haveria muita discussão sobre isto e que as pessoas iam dizer que é só uma forma simbólica, é só, né, um símbolo, ele deixa muito claro o ensinamento sobre este mistério. Ele diz: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer dizer, ele deixa muito claro, não é um símbolo, é verdadeiramente o meu corpo, é verdadeiramente o meu sangue. Mas Magda, eu não compreendo isso. É um mistério de fé. É um mistério de fé, né? De fato, Jesus ele foi deixando bem claro, foi fazendo milagres para que nós pudéssemos hoje conseguirmos dar este passo na fé, porque humanamente, com a nossa cabeça, nós não conseguimos compreender. Então nós precisamos da graça de Deus para que nós possamos abraçar essa verdade. E aí o Padre Jonas vai explicar o que nesse trecho. Quem recebe a Eucaristia recebe o corpo do Senhor. É o Senhor permanecendo em nós e nós nele. E aí ele vai falar de todo o efeito da Eucaristia, como ela nos cura. Porque ela verdadeira, veja, porque antes de falar de cura,
né? O padre gasta bastante tempo explicando para nós essa questão. Verdadeiramente é o corpo de Cristo. Então é o primeiro passo para a gente compreender. Então se verdadeiramente ali está o corpo de Cristo, esse corpo, que corpo é esse? Né? É o corpo que morreu na cruz. É o corpo que teve as mãos e os pés perfurados. É o corpo que teve o lado aberto, o coração ferido. E quando nós comungamos Jesus na Eucaristia, nós estamos comungando o seu coração que foi ferido. Nós estamos comungando as suas chagas abertas. E essas chagas curam, essas chagas libertam, porque foi o seu sangue derramado. Então veja, quando nós comungamos, o que acontece? Nós somos curados. Nós somos o quê? Libertos, porque estamos tocando nas chagas de Jesus. Nós estamos tocando, entrando, podemos dizer assim, dentro do coração rasgado, dentro do coração aberto de Jesus. Precisamos da Eucaristia. A nossa humanidade, o padre vai falar, né? Ela está ferida pelo pecado. Né? A nossa humanidade foi ferida pelo pecado. Né? Então nós queremos fazer o bem e não conseguimos. Quantas vezes nós desejamos, né, falar bem de todos, querer bem a todos, pensar bem de todos e não conseguimos? A Eucaristia é que vai nos curar, nos dar a graça de conseguir falar bem de todos, pensar bem de todos, querer bem a todos, porque é uma graça sobrenatural. Mas o padre ele vai aprofundar falando, na verdade, até do nosso próprio corpo. É o primeiro ponto, né? A nossa humanidade foi ferida pelo pecado original. O nosso corpo foi ferido. Nós carregamos a marca do pecado original. E por causa disso, né, hoje quantos sofrem? O padre vai trazer esse tema tão complexo, que tem a sua sexualidade tão machucada, né? De fato, o inimigo tem investido demais contra o nosso corpo, contra a nossa sexualidade, contra a nossa feminilidade, contra a nossa masculinidade, né? As pessoas têm se deixado carregar muitas vezes pelos vícios, né? Pela masturbação, por uma vida de luxúria, sem regras, sem compromissos, né? Uma vida onde você de fato só usa do corpo dos outros e deixa que os outros usem o seu corpo, e no final você sai todo estragado, você sai ferido, você sai buscando o prazer do corpo, somente o prazer sexual, pelo prazer em si, como, vamos dizer assim, como um animalzinho, como um animal. Só que nós não somos animais, simplesmente, nós temos uma alma. E aí quando a gente sai dessa relação, a teologia do corpo do Papa João Paulo II vai tocar nesse ponto, ele vai dizer exatamente disso. Quando nós temos essas relações, nós não temos ali o sacramento do matrimônio, por exemplo, ou seja, não tem uma entrega total. E aquilo torna o quê? Aquele ato uma própria morte. Né? A teologia do corpo ela vai explicar que quando você se une sem ter o sacramento do matrimônio, você está dizendo assim, você está fazendo uma mentira, você está dizendo assim, eu te amo, eu sou todo seu, só que daí no final vai cada um para sua casa. Ou seja, não é todo seu. Mas em que momento em que o nosso corpo se desprende da nossa alma? Quando a gente morre. Né? Nosso corpo se desprende da nossa alma quando a gente morre. Ou seja, quando eu me relaciono com alguém sexualmente, onde a minha alma não está unida com essa outra pessoa, eu estou tendo um relacionamento só de corpo. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou separando o meu corpo da minha alma naquela relação, naquele momento. Porque eu estou falando para minha alma, não quero você aqui, isso aqui é só prazer. E quando a gente tira a alma do corpo, existe a morte. Por isso que tantas relações após tantas pessoas buscando prazer dessa forma, sentem depois o que? Depressão, angústia, vontade de tirar a própria vida, se sentem sujas, ou seja, porque
ela está separando a alma do corpo. Por isso, tantas pessoas feridas. Mas a Eucaristia vem para curar a nossa sexualidade, para nos preencher a nossa sede, que só pode ser preenchida com o próprio Deus. Veja só quantas pessoas também que estão em depressão, não só por causa da sexualidade, mas por causa de tantas outras coisas. E o Padre Jonas ele vai falar, né, como que a adoração tem um poder de nos curar, muito mais até do que uma terapia, muitas vezes. Estou falando que não é para fazer terapia, não é isso. Mas eu tenho certeza que se você fazer a experiência, faça essa experiência, você que está me escutando agora e que tem depressão. Quantas vezes você não foi na terapia, né? E você sentou e começou a falar. E a pessoa que estava te atendendo, o terapeuta que estava te atendendo, só te escutou. E no final você falou, já tô melhor, tô bem agora. E saiu. E só você falou. Bem, eu quero te convidar a fazer a experiência do seguinte, de você fazer isso com Jesus Eucarístico. Vá até uma igreja, né, com Jesus exposto ou não, né, exposto no ostensório, por exemplo, numa quinta-feira de adoração, que normalmente costuma ficar exposto, mas pode ser qualquer dia, pode ser hoje, você ir até uma igreja onde está a presença de Jesus Eucarístico e você ali, igual na terapia, fale tudo para Jesus, abra seu coração para Jesus. É isso que o Padre Jonas está falando aqui para fazer. Faça essa experiência, vá e abra o seu coração para Jesus na Eucaristia. Fale tudo. Você não vai só no final falar assim, eu tô melhor, no sentido de só desabafar. Não. Jesus, no momento em que você está falando, colocando para fora tudo, como numa terapia, só que o poder de cura é 100 vezes mais, muito mais, não tem nem como medir na sua vida. Eu falo de experiência própria, quantas vezes eu vivi isso, né? Eu já tive que fazer terapia, eu já tive que ir em psicólogo, mas nada foi mais importante nesse processo de cura que a Eucaristia. A Eucaristia verdadeiramente tem o poder de nos curar, porque é o corpo de Cristo glorioso que está tocando as nossas feridas espirituais, nos tirando da depressão e nos tornando homens e mulheres verdadeiramente castos. Você que precisa da castidade, você que precisa parar de cair no pecado, né, da luxúria, da traição, tantos pecados que me vêm, né? Mas a Eucaristia tem esse poder de nos curar. O Padre Jonas ele vai terminar com uma linda oração, esse momento do Eucaristia Sacramento de cura. Você pega o livro depois e faça. Você que está no nosso grupo de WhatsApp, você pode entrar, vai estar o link aí na descrição. Eu vou mandar essa oração no grupo, tá bom? Então você que não tem o livro vai receber a oração deste momento, que o Padre Jonas reza para você fazer também. Então fica aí o convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp para você também receber as orações que estão nesse livro, caso você não tenha, tá bom? Caso você tenha, você já pode pegar o livro e fazer esse momento de oração até diante de Jesus, né? Vai ser melhor ainda. Bem, ele finaliza esse capítulo com o tema: com a Eucaristia vencemos o pecado, tá? Então, ele vai finalizar esse primeiro capítulo com vencemos o pecado. Ele vai contar um testemunho que ele viveu, o Padre Jonas viveu, em um encontro de uma cura física. Então, quando ele foi dar a Eucaristia, né, na hora da comunhão, ele viu, né, uma pessoa se aproximar com uma alergia na mão muito grande. E quando ele deu a Eucaristia para a pessoa, a mão da pessoa ficou totalmente curada.
né? E aí ele saiu e depois ele ficou naquela dúvida, nossa, será que era verdade mesmo? Será que Jesus realmente curou a mão daquela pessoa? Ou foi uma impressão minha? E daí depois ele vai contando, vai relatando com detalhes e ele vai dizendo, né, que depois ele chamou e a pessoa mostrou e verdadeiramente naquele momento a Eucaristia curou aquela alergia que tinha na mão da pessoa. E nós recebemos diariamente, né, ele vai falar também o testemunho de muitas pessoas que são curadas fisicamente através da Eucaristia, né? O Senhor tem realizado os verdadeiros milagres, ele vai dizer. E aí, com isso, ele abre o ponto do que? A Eucaristia é como um remédio. A Eucaristia é como um remédio. E esse remédio nós temos que tomar constantemente, até ficarmos curados. Principalmente quando a nossa luta é contra um determinado pecado que não conseguimos vencer. Só assim seremos vencedores nessa luta. Se frequentemente recebemos o corpo do Senhor, a cura e a libertação irão acontecer. Ele vai mostrar, olha, nós recebemos muitos testemunhos de curas físicas. Você já deve ter experimentado também, ouvido ou testemunhado em si mesmo a cura física, por meio da Eucaristia. Só que daí o padre dá um passo a mais. Se lembra daquela passagem aonde Jesus, ele fala para o paralítico, né? Os teus pecados estão perdoados. Ai, todo mundo fica assim, como, né, ele tem poder para perdoar os pecados? Ele fala, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Pois, para que vocês saibam que Jesus tem poder na terra para perdoar os pecados, eu te digo, levanta-te e anda. E ele levanta e anda. Ou seja, ele faz um milagre exterior para mostrar um milagre muito maior interior. Os maiores milagres não são aqueles que a gente vê fora de nós. Não são as curas físicas, são as curas interiores, a cura do pecado. E ele vai falar, a Eucaristia cura as feridas do pecado, daquilo que nos arrasta para o mal. Essas são as verdadeiras curas, as maiores curas que nós precisamos viver, as mais difíceis. A graça que a Eucaristia pode nos dar, a cura do pecado dentro de nós, da luta contra o pecado. O doente não tem vergonha de tomar o remédio, certo? Se eu estou doente, estou fazendo tratamento, eu tomo o remédio, eu não tenho vergonha de tomar o remédio porque eu estou doente, certo? Então, se eu trago em mim a fraqueza do pecado, de um pecado que eu estou lutando, mas ainda estou caindo, quer dizer, eu ainda não estou curado, eu ainda estou doente, eu preciso continuar tomando o remédio. E qual é o remédio? Confissão e Eucaristia. São os remédios para a cura do pecado em nós. O Padre Jonas vai explicar. Então, ele vai fazer agora essa dobradinha, né? Confessar e comungar, confessar e comungar. Como que eu vou ser curado das minhas doenças espirituais? Como eu vou ser curado de todos aqueles vícios e pecados que eu trago dentro de mim, do egoísmo, da luxúria, da mentira, né? Do vício da bebida. Qual pecado você traz que você hoje precisa vencer? Confissão e Eucaristia. É um remédio para a cura contra o pecado. Então, o Padre Jonas, ele vai falar que por meio da confissão e da Eucaristia, nós alcançaremos a nossa vitória, nós alcançaremos a nossa cura e a nossa cura e libertação total, pela confissão e pela Eucaristia. E aí ele traz uma frase de Santa Teresinha, que eu vou ler para vocês. Não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu da nossa alma, onde ele encontra suas delícias. Quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, quer pelo menos que ela fique vazia, sem dono, afastada da comunhão. Ele quer que ela fique vazia, afastada da comunhão. Isso quem diz é Santa Teresinha do Menino Jesus. Ou seja, o demônio ele não quer que você comungue, né? Mas Jesus ele não desceu do céu para ficar guardado na âmbula lá no sacrário. Não, ele desceu do céu na Eucaristia para que você possa
comungar, para que ele possa entrar na sua alma e te curar, e me curar. É para isso que Jesus está na Eucaristia. Eu vou rezar aqui com vocês essa oração do final, mas vou mandar lá no grupo para você rezar depois com calma. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tenho diariamente de receber-te na comunhão e assim receber tantas graças de que necessito, especialmente a de vencer a tentação e o pecado. Creio que serei vitoriosa, usando esse poderoso remédio que é a Eucaristia. Senhor, obrigado por todo o esclarecimento que recebi a respeito da Eucaristia. Dá-me, Senhor, deste pão, para que eu possa ser curado e ressuscitado, conforme a promessa que está em Tua palavra. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei. Ressuscita-me, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e a gente se encontra no nosso próximo vídeo, se Deus quiser.